Já percebeu como que as pessoas querem que você seja tão igual a elas, tão parecido com elas? E sabe o porquê disso? Porque muitos se acostumaram a viver literalmente na mediocridade. Ou seja, não acreditam numa perspectiva de vida, não acreditam numa mudança de vida, não acreditam em algo melhor, mas se conformaram com o efeito manada e elas não querem que você saia do meio desse ciclo para realmente se desenvolver na sua vida. Mas aí eu te pergunto, o que é que Deus pensa sobre isso, ou o que Deus pensa disso para você? Deus olha para você e diz para você que você é a sua imagem, a sua semelhança. Deus olha para você e diz para você, não temas, não pasme e não te espantes, porque eu sou contigo, eu estarei com você por onde quer que você vá. Então Deus, literalmente, Deus, ele olha para você e diz assim, filho ou filha, presta atenção, eu não quero que você seja um simples medíocre na face da terra, mas eu quero que você seja único, eu quero que você deixe legado, eu quero que você viva uma vida abundante, uma vida literalmente incrível. É esse o desejo do meu coração para você. Então, tanto para você como para aquelas pessoas que vivem na mediocridade e que não querem sair daquela situação, Deus deseja que todos não nos conformemos com esse mundo, mas que todos venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, esse é literalmente o maior desejo de Deus para você. Que você não seja mais um, que você não seja um simples medíocre, que você não seja aquele que anda no meio da média, mas que você seja aquele que esteja acima da média, que sempre queira algo mais, que sempre queira uma mudança, que sempre gere sobre a sua vida o desejo de viver algo extraordinário na face da terra. Você caiu de paraquedas aqui, eu sou o Kleber, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu te convido para fazer parte dessa comunidade de homens e mulheres incríveis que querem viver o extraordinário na face da terra e que querem cada dia estar mais próximas do seu Criador. Nós somos um canal pequeno, estamos em crescimento e você faz parte desse crescimento. Então, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações e vamos trocar essa ideia. Aqui a gente fala sobre fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. É o desejo de Deus, sim, que você se desenvolva na face da terra. Então vamos lá. Muitas pessoas querem que você viva na média, na mediocridade. Quem gostaria que você vivesse na média? Primeiro, o governo. Literalmente, porque pessoas que pensam são pessoas que dão trabalho. Não é que dá trabalho, é que são pessoas que vão exigir os seus direitos, que vão querer algo melhor, que vão querer gerar algo melhor, que vão querer deixar para os seus filhos algo melhor, para os seus netos algo melhor. Então, esse não tem interesse nenhum que você desenvolva a sua mente. É só você observar aquilo que você aprende na escola. A maioria das coisas que você aprende lá, você acha que você vai levar para a vida? Vamos ser honestos. Você acha que vai levar para a vida mesmo? Eu acredito que não. Eu tenho absoluta e plena convicção que não. Tiro isso por mim. Qual é o segundo lugar que, infelizmente, é uma realidade que não era para ser, mas infelizmente é, não vou dizer em todos, mas infelizmente é, a igreja. A igreja não quer que você saia da média, porque a igreja, ela quer colocar dentro de você um cabresto aonde ela te direcione para o lugar aonde ela queira que você esteja. E você sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para Deus e quando nós olhamos para a sua palavra, nós entendemos que Deus quer que você seja livre, que você tenha personalidade própria, que você tenha autoconsciência, que você tenha discernimento e que você tenha livre arbítrio para tomar as decisões pautadas nas suas convicções e nos seus princípios. Olha como que é interessante quando nós olhamos para Deus e para a Bíblia e quando nós olhamos para a igreja. A igreja, infelizmente, ela cria infinitas regras para dominar pessoas. E elas querem que aquelas pessoas vivam sempre daquele jeito. Que nem um exemplo. Só o pastor pode orar por mim. Ou só o padre pode orar por mim.
Não onde está escrito isso? Não onde está escrito isso? Quando Jesus foi crucificado, o véu do templo foi rasgado. E hoje todos nós temos o direito de se chegar a Deus. Então, ninguém é mais santo do que ninguém. Todos nós temos imperfeições e todos nós precisamos de Deus. Então, infelizmente, uma boa parte das igrejas não querem que as pessoas se desenvolvam. É só você ver o incentivo da prática da leitura bíblica, o incentivo da prática do jejum e o incentivo da prática da oração. Não adianta eu só incentivar a oração, mas não incentivar jejum. Não adianta eu só incentivar jejum, mas não incentivar a leitura. Não adianta eu só incentivar a leitura, mas não incentivar a oração e o jejum. Uma coisa está casada com a outra, e as três juntas faz você viver literalmente livre. Olha um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha algumas pombinhas, e eu cortava as asas delas porque eu tinha medo delas voarem. Mas um dia eu esqueci, e foi passando-se os dias, e as asas cresceram. E tinha uma que eu chamava ela de branquinha, e ela voou. Quando ela voou, eu fiquei desesperado, eu era uma criança. E agora? Ela estava aqui depois, continuando vindo dormir no seu lugar, comendo a sua comida, ela ia e voltava. Por que ela fazia isso? Por que ela tinha isso na sua mente? Porque o lugar onde ela estava fazia bem para ela. Então ela não precisava ter suas asas cortadas. Ela simplesmente precisava se sentir bem no lugar onde ela estava. É assim que Deus vê você. Por isso que Deus não te coloca cabresto, mas Deus te mostra caminhos. Deus te mostra alternativas. Deus abre a sua mente. E quando... mas e o pecado? Deus fala que eu não posso pecar. Por que Deus fala para você não pecar? Porque ele detesta você ou porque ele quer te colocar um cabresto? Não. Porque são coisas que vão te levar para o abismo, literalmente. Eu vou lá e pá, na mulher do próximo. Alguém vem e pá. Se eu tivesse ouvido Deus, eu tinha deixado a mulher do próximo no canto dela e estava vivendo a minha vida em paz. Você está entendendo? Olha, eu vou lá na casa do fulano e pá, pego. O fulano vem e pá. E aí eu vou dizer, mas e aonde estava Deus? Deus não estava no controle de tudo? Lógico que Deus estava no controle de tudo. Quando ele te deu a mente para pensar e quando ele te mostrou, se você for lá e pá, pode acontecer pá. Então você não deveria ter feito. Se você não tivesse feito, estava tudo bem. Entende? Então Deus não vai te colocar cabresto, de maneira alguma. Deus, ele quer que você cresça. Tanto que ele diz o quê? Se quiserdes me ouvides, vocês vão ter o melhor dessa terra. É isso que Deus deseja. É isso que arde dentro do coração de Deus, que queima dentro do coração de Deus, que Deus literalmente quer trazer para a sua, para a minha, para a nossa vida. Então, quando nós ampliamos a nossa visão e quando nós geramos esse entendimento dentro de nós, ninguém vai nos parar, ninguém vai nos barrar, ninguém vai nos travar. Pelo contrário, nós vamos avançar. Então, beleza, a gente entendeu. Deus não quer que eu seja medíocre. Deus quer que eu avance. Eu entendi que o governo quer, muitas igrejas querem, muitos pais querem porque tem medo dos seus filhos desenvolverem, tem medo do que os seus filhos vão encontrar no mundo. E eu acredito que o maior exemplo para os filhos são os próprios pais, aquela história de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não existe, não. Seja como eu sou e queira ser melhor do que eu. Aí sim. Então você tem que ter exemplo. Entende? Você tem que ter exemplo. Lembra lá do pai que todos os dias o de palha e de repente passa-se os anos e o filho com a erva e aí diz assim, o que eu fiz para Deus? Eu dei o exemplo. Entende? Eu dei o exemplo. Então, se eu não quero meu filho naquele mundo, eu não vou gerar aquele mundo na vida dele. Deus é o maior exemplo para nós. Então, Deus não quer que você viva na mediocridade. Deus, ele quer que você expanda. Então, eu entendi. Governo, escola, igreja, muitas vezes a família, são coisas que querem nos prender dentro de uma gaiola para vivermos medíocres. Aí, quando nós olhamos para Deus, Deus diz o quê? Se você quiser, se você me ouvir, você vai ter o melhor dessa terra. Eu te colocarei por cima e não por baixo. Olha, até os jovens, os velhos se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então Deus, ele quer que você
voe. Deus ele quer que você cresça. Deus ele quer que você amplie a sua visão. Então como que eu vou fazer? Eu vou decidir. E nessa decisão, muitas vezes vai doer. Nessa decisão, eu vou ter que olhar para frente. Eu não posso olhar para os recursos que eu não tive, eu não posso olhar para a educação que eu não tive, eu não posso olhar para o passado que não foi tão bom como eu gostaria que fosse. Não, eu tenho que olhar para onde eu estou agora e tenho que olhar para onde eu quero chegar. E o que eu preciso para chegar? Vamos lá. Aqui tem uma casa muito alta e eu preciso ir lá e consertar o telhado, porque todas as vezes que chove, começa a goteirar. O pé direito dessa casa é alto e todas as vezes que chove começa a goteirar, mas eu preciso consertá-lo. Como que eu vou consertá-lo? Às vezes você me diga assim, pague para alguém, alguém vem e conserte. Não, mas eu estou num lugar deserto, não tem como ninguém consertar. Mas aí eu olho para os lados e eu vejo uma grande floresta. E eu olho para essa casa que eu comprei com esse pé direito alto e todas as vezes que chove eu tenho que correr bacia daqui, bacia dali. E eu digo, e agora, o que eu vou fazer? Mas ali tem uma floresta. Eu preciso subir lá em cima. Qual é o método para mim subir lá em cima? Eu preciso construir o quê? Uma escada. Eu tenho as ferramentas, eu tenho a floresta que tem madeira, e agora eu só preciso do quê? De uma decisão. E no momento que eu tomo a decisão e vou para a floresta, vou lá, pego a madeira, construo a escada, coloco a escada escorada na minha casa e subo e acesso o telhado, eu vou descobrir aonde está o furo que está levando a goteira dentro da minha casa. E de repente eu chego lá em cima do telhado e descubro que nem furo tinha, mas era a calha que estava sobrecarregada de folhas e quando a chuva era muito forte, aquela calha transportava e a água caía para dentro da laje, a laje encharcava e as goteiras desciam. Então eu fui lá, fiz a limpeza da calha e agora está tudo bem. Mas para mim ter este acesso, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão trouxe calo nas minhas mãos, porque você vai cortar uma árvore, não é fácil, mesmo que você esteja lá com uma serra elétrica, ela vai vibrar, vai te dar calos, você vai ter que martelar, você vai ter que preparar aquela escada, você vai ter que carregar aquela escada que não é leve, para você ter o acesso àquele lugar. Porém, na próxima chuva, você vai estar deitado lá na sua sala, assistindo a sua televisão, e vai estar tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então você conseguiu, você se superou. Aí a outra opção, você vai juntar um valor de dinheiro, você vai gastar sem necessidade, e algo que vai retornar de novo, porque as folhas vão vir de novo na calha, e aí você vai ter que pagar de novo para alguém vir de longe, se deslocar até aquela casa e resolver aquele problema para você, mas vai resolver de forma momentânea. É aí que está o X da questão. Muitas pessoas querem viver na média porque elas aceitaram resolver suas vidas de forma momentânea. E você não pode. Por que tem gente ganhando rios de dinheiro ensinando a fazer um bolo de cenoura? Ensinando a fazer um bolo formigueiro? Porque eles não aprenderam, suas mães não ensinaram. E agora alguém que não quis viver na média foi lá e ensinou o bolo de cenoura que ele aprendeu desde pequeno. E a pessoa faz, ela ainda vai lá nos comentários e escreve como se aquilo fosse a sétima maravilha do mundo. Mas por quê? Porque alguém aprendeu. Então, todas as vezes que você aprende, você evolui. Você constrói escadas, você constrói degraus, você alcança objetivos, você chega mais perto do seu Criador. Então, isso é algo que tem que estar claro para você, algo que tem que estar claro para mim. Entende? Nós temos que gerar isso dentro de nós. Então, Deus não quer que você viva na média. Deus quer que você vá além. Vá além. Você atinge objetivos sem ter que passar ninguém para trás, sem ficar com competição idiota com os outros. Idiota com os outros. Não faz sentido nenhum. Eu assisto vários canais que são parecidos com o meu e eu tenho orgulho de comentar nesses canais, de elogiar as pessoas, de hypar o canal delas, de ir lá e dar hype no canal delas. Para mim, é maravilhoso isso. Porque eu não tenho que competir com ninguém. Por quê? Por que você não tem que competir com ninguém? Porque você é o único. Não existe ninguém igual a você. O único que compete com você mesmo é você. O único que compete comigo mesmo sou eu. Não adianta ficar competindo com os outros. Não vai resolver. Você é único na face da terra. Não existe outro igual a você. Então, entenda. Viver na mediocridade
não vai mudar minha vida, mas sair da inércia, isso vai mudar muito. Então, saia, se levante, a floresta está ali, as ferramentas estão nas suas mãos. Então, faça, porque Deus vai ser com você e você vai romper de uma maneira extraordinária na face da terra. Você entendeu o que eu falei? Você compreendeu aquilo que eu trouxe para você? Quero que você coloque aqui nos comentários algo, tá bom? Olha, obrigado por estar aqui comigo. Tá vendo esses vídeos que estão aparecendo aqui para você? Clique em um deles, nos vemos no próximo vídeo e ó, beijão no seu coração. Deus não te chamou para ser medíocre. Tamo junto até a eternidade.